Provavelmente você, assim como a maioria dos brasileiros, adora um debate sobre política, seja no âmbito municipal, regional ou nacional. E assim como a maioria das pessoas tem um time de futebol, eles também simpatizam por um partido, um lado político ou até mesmo um candidato específico. Só que existe um mecanismo oculto nesse tipo de comportamento que, se não controlado, pode levar você à pobreza ou impedir que você cresça e te estagne em uma vida à espera de uma falsa esperança e promessas vazias. E no vídeo de hoje vamos analisar a fundo os impactos que a política tem em sua vida, como afeta seus investimentos e como pode ficar preso a ideologias para te arrastar para o buraco. Bem-vindos ao Marco Financeiro. E para não perder nenhuma novidade, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo. Antes de mostrar como a política está acabando com a sua vida e te deixando pobre, eu vou deixar bem claro que todo o conteúdo apresentado não tem intuito de defender esquerda, direita ou qualquer outra ideologia política. Afinal, a ideologia do marco financeiro é ganhar dinheiro, investir e viver de rendimentos para nunca mais depender de nada. Resumindo, buscamos a liberdade financeira. Dito isto, vamos para a parte mais dolorosa de aceitar. Se você não é funcionário de algum órgão público, não trabalha diretamente na política ou não presta serviço diretamente ligado a algum ramo que dependa de agentes políticos, eu sinto te informar que você está apenas jogando o seu tempo no lixo. Ah, mas é importante ser engajado, se preocupar com o futuro do país. As decisões que eles tomam afetam o nosso cotidiano e blá 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 blá. Para com isso que lá no fundo nem mesmo você acredita. Não tem nada demais você ser bem informado, acompanhar notícias ou até mesmo ter o hobby de acompanhar algum lado ou agente político. O errado é você militar e ficar defendendo quem te prejudica dia após dia totalmente de graça. Sim, o formato da política que temos hoje, ou desde que a Constituição atual foi elaborada, vivemos em um sistema onde, seja qual governante assume o poder, seremos prejudicados, a não ser que a nossa renda seja oriunda desse sistema. Somos prejudicados de duas formas: o alto valor pago de imposto em tudo, e não adianta espernear. Nenhum governante muda esse cenário. Seja direita ou esquerda ou qualquer outro grupo político, o que acontece são as mudanças cíclicas. Por exemplo, quando há alta no preço dos alimentos, para mascarar esse assunto de preço, sempre há notícias de redução de impostos para aquisição de veículos. Tudo para mascarar a real situação, sendo que a situação vai criar um alarde positivo na facilidade de comprar um carro e a oposição vai criticar o preço no aumento dos alimentos. Só que no fim das contas, o aumento sempre vai sobrepor a baixa, mas cada um mascara e anuncia o jeito que lhe convém. Outra forma que somos prejudicados é de como esse imposto pago retorna para nós. Na teoria, tudo o que é arrecadado deveria voltar em benefícios, como saúde, educação, segurança, entre outros recursos. Porém, temos que arcar com um alto custo de funcionamento da máquina, ou seja, o valor que o governo gasta apenas para existir. Fora que, quando o dinheiro é repassado, ele vai se perdendo no caminho, e quando chega a hora do cidadão ser contemplado com os serviços essenciais, eles são prestados na maioridade das vezes de forma porca. E isso acontece muitas vezes porque o brasileiro é passivo a tudo, pois entramos novamente na comparação com o nosso time de futebol. Defendemos um lado e criticamos o outro independentemente de estar certo ou não. E esse movimento de ficar defendendo o seu lado político ou o seu candidato de estimação faz com que o sistema cumpra seu objetivo, que as pessoas apenas reclamem sem chegar a lugar algum. Pois enquanto os dois lados estiver se degladiando e apontando os erros da sua oposição, nós jamais vamos abrir os olhos para o que realmente está acontecendo debaixo do nosso nariz, vivendo em um sistema que paga altos salários para políticos ineficazes, que gastam de qualquer forma o dinheiro público, distribuindo de forma que seus aliados fiquem satisfeitos, e assim continue fazendo a roda girar. Comece a olhar ao seu redor. Se na sua cidade alguma melhoria é feita e por que alguém indicou e está sendo beneficiado. O fato de você receber uma melhoria como uma escola nova, ou um novo posto de saúde, ou qualquer outra ação, é apenas uma consequência. E por falar em cidade, é nela que começa o fanatismo. As eleições municipais são o ponto de ignição para gerar o ambiente da discórdia. Afinal, é o que está mais próximo de nós e atinge nossas vidas de forma mais direta.
Os que têm serviços relacionados com as prefeituras ou um comércio local que dependa da vitória de um candidato, ou o outro é compreensível que tome partido, independentemente de suas ideologias. Mas o cidadão comum nessa época vira um torcedor empolgado, arrumando confusão, discutindo com amigos e familiares sobre quem é melhor ou não, para no final continuar seguindo sua vida da mesma forma, sem ganhar nada com isso. Quando partimos para o âmbito nacional, as coisas pioram, pois partimos no ponto em defender alguém que nem mesmo conhecemos e que somente faz propostas vazias prometendo te levar para uma terra encantada e, ao chegar no poder, culpa governos anteriores por não conseguir fazer nada. E aí, como a massa de manobra como você é, um carneirinho andando por onde os lobos te guiam. Você pode até achar que seu lado político pode fazer sua vida melhorar ou que a oposição vai transformar o país que você vive em algo pior. Mas repare bem ao longo dos anos, os governos anteriores e todos aqueles que tiveram oportunidade de ter o poder em mãos, o que um fez diferente do outro? Em algum momento a vida ficou melhor ou pior? Claro que não. O que temos é uma leve sensação de que a vida melhora ou não devido às condições econômicas globais. Se o mundo está em um período de crescimento, países emergentes igual o nosso vai ter leves melhoras. E nos momentos de crise mundial, apenas seguimos o sistema que seria o normal. Afinal, a crise é algo rotineira no Brasil, e ela só agrava ou suaviza, mas jamais sai, muito pelo sistema que se beneficia dela. Vamos traçar uma breve linha do tempo desde o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Após o sucesso do Plano Real, onde a economia brasileira se estabilizou, tivemos um breve período de tempo de aparentemente estar tudo certo. Uns 3 ou 4 anos que parecia estar tudo certo, sendo assim conseguiu se reeleger até com certa facilidade. E logo depois tivemos um período de turbulência novamente, principalmente em relação ao desemprego. Para combater isso, elegemos um candidato de esquerda, o Luiz Inácio da Silva, o Lula. E convenhamos, o primeiro mandato dele foi muito bom. Realmente parecia que o país estava avançando e a vida estava mais fácil. Porém, assim como no governo FHC, o governo Lula começa a desmoronar no segundo mandato. Muito pelos escândalos de corrupção, mas também pela crise global, principalmente após 2008. O que os dois têm em comum foram beneficiados por momento de estabilidade local e mundial. Sendo assim, conseguiram administrar com águas tranquilas. Mas no primeiro destemperamento no mundo, já voltamos a sentir as consequências. A partir daí, o Brasil começou a rachar de verdade, pois a direita queria voltar a usar os tempos do primeiro mandato do FHC e a esquerda apostava na volta da estabilidade do primeiro mandato do até então presidente Lula. E foi assim que começamos a ter essa disputa sem sentido de esquerda e direita, lógico que antes já existia, mas com a intensidade atual, alavancada por meio ao acesso à informação e à facilidade de comunicação através das redes sociais, isso se maximizou, mas principalmente pela pouca diferença de votos, tanto da vitória então da presidente eleita Dilma Rousseff, assim como a sua reeleição com uma margem menor ainda. O resto da história você provavelmente já conhece. Impeachment, governo provisório, bolsonarismo, retorno de Lula e continuamos no caos, tanto na direita quanto na esquerda. É bem provável que nessa hora tenha alguns mimizentos inconformados nos comentários defendendo o seu lado. Mas se você está entendendo onde eu estou querendo chegar, comenta qual o ponto que você concorda ou discorda sem alavancagem política. E nessa mesma hora não esqueça de dar o like nesse vídeo que me ajuda muito. Agora, se você entendeu esse cenário, vai chegar à conclusão que não importa qual lado esteja no comando. O rico sempre vai ser rico e o pobre sempre vai ser pobre. O que muda é a situação global que pode favorecer ou piorar. O pessoal da direita prega o moralismo que não vive e foca na administração, na promessa de buscar crescimento através de fortalecer o empreendedor para a geração de empregos. Já a turma da esquerda, que prega um socialismo igualitário que no papel é lindo, mas vive igual burgueses, foca no assistencialismo social, atendendo uma faixa mais pobre, que ficou simbolizado com o Bolsa Família.
Por isso criou-se o paradigma que a direita beneficia os ricos e a esquerda que auxilia os pobres. Mas, na verdade, os empreendedores que supostamente a direita finge priorizar não são ricos, apenas vivem de seus negócios para pagar contas em sua maioria. E os vulgos mais pobres que a direita supostamente prioriza são pessoas que vivem no cabresto, que têm medo de perder o pouco que têm. Esses são apenas dois pontos do ecossistema que temos no Brasil. E o terceiro é aquele que nem a direita e nem a esquerda têm a coragem de sequer incomodar. Os verdadeiramente ricos, grandes empresários, banqueiros, alto escalão do governo e políticos, sejam eles aliados ou não. Essas três pontas é o retrato da economia brasileira. Se você parar para pensar, essa ponta que ninguém mexe é quem verdadeiramente manda no país. São os grandes empresários e banqueiros que financiam as campanhas e escolhem quem vai governar. E o alto escalão e políticos aceitam essas ordens e manipulam o cenário político para eleger quem os financiadores desejam. Se você tem um lado político, dificilmente vai acreditar. Mas para os grandes empresários multimilionários, tanto faz se o presidente for Lula, Bolsonaro, ou seja qual nome for. No final, quem vai mandar nas ações são eles. Afinal, eles financiam a coisa toda. Assim acontece com os senadores, deputados, prefeitos e vereadores. Não importa quem entra ou saia, os mesmos vão continuar mandando. Para provar essa tese, olhe ao redor da sua cidade. Provavelmente deve ter ocorrido troca de prefeitos no decorrer dos anos, mas aqueles bem-sucedidos são os mesmos, os que são favorecidos e parecem que têm mais prestígio na cidade do que o próprio prefeito, típico do povo brasileiro que foi colonizado, depois dominado pelos barões do café e posteriormente dominado por ditadores e agora pelos grandes empreiteiros, empresários, banqueiros ou qualquer um que tenha grandes quantidades de dinheiro. E você aí, igual um tonto espalhando notícias de política, batendo boca com outras pessoas e acreditando que esse povo pode fazer alguma diferença na sua vida. Ah, mas então não há nada que eu possa fazer. Se os governantes não vão mudar a minha vida e eu não faço parte do grupo bilionário que comanda tudo, o que eu posso fazer então? Você só precisa ganhar dinheiro suficiente para não se preocupar com aspectos políticos. E isso não envolve ficar milionário ou tentar enriquecer a qualquer custo, mas sim apenas em ganhar mais dinheiro para ter uma vida confortável e sem preocupações. Eu sei que cada um tem sua realidade, por isso eu vou me embasar no mínimo que alguém deve ter ou almejar para parar de ficar se preocupando com política e ter uma vida próspera de verdade. Se a família for controlada e ter um estilo de vida que não seja esbanjador, se a renda total da casa for acima de R$ 7.000, é o primeiro passo para poder se virar e focar em seus objetivos sem esperar nada de ninguém. Talvez esse número possa parecer distante se você for sozinho ou ter dívidas, mas existe um caminho simples. Presta atenção, eu disse simples, mas não fácil. Primeiro, não importa quanto você ganha. Zere suas dívidas. Corte os gastos desnecessários e viva abaixo do que você pode neste período. Quanto mais rápido você se livrar de dívidas, mais rápido sua vida melhora. Segundo passo, começar a guardar dinheiro. Como você já estava vivendo abaixo do seu estilo de vida para pagar dívidas, pegue esse dinheiro que você já usava e comece a usar ele para a sua reserva de emergência. Essa reserva de emergência é o terceiro passo. Vá guardando dinheiro até você ter o valor suficiente para cobrir 6 meses dos seus gastos fixos. Não o tanto que você ganha, mas sim só o que você não pode deixar de ser pago. Quarto passo, comece a aumentar sua renda fazendo algum trabalho extra ou se aperfeiçoe para ser promovido ou mudar de emprego. E continue guardando dinheiro. O que iria para a sua reserva de emergência, você vai guardar para objetivos mais próximos, como seus estudos, comprar um carro, fazer uma viagem, ou seja lá o que for o que você quer adquirir. Se juntar o valor que você guardava para fazer sua reserva de emergência, juntos com os ganhos da sua renda extra, você estará apto para o último e mais importante passo. Quinto passo: investir no seu futuro. Simultaneamente, conforme você guarda dinheiro para seus objetivos próximos, você vai começar a reservar nem seja uma pequena parte para seu futuro, e que são investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários e ETFs. Como disse, são 5 passos simples, mas nada fáceis.
Aqui no canal tem vídeo desde como fazer sua reserva de emergência até como você pode começar a investir. Eu vou deixar essa playlist na descrição e no final desse vídeo. Vai lá e assiste depois. São apenas 4 vídeos curtos que vão fazer toda a diferença para você sair da sua bolha. Aí, assim como eu, quando você ver alguém discutindo por política, vai ter dois sentimentos: ou vai rir achando engraçado, ou vai ter pena desse tipo de gente. Vê se não esquece de se inscrever no canal e dê o like nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.